E aí, você tem dúvidas na hora de usar o Past Perfect, passado perfeito? Pois é, muita gente não sabe direito como utilizar o Past Perfect, então nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para usar o Past Perfect corretamente. E eu já te adianto que é mais fácil do que o Present Perfect. So, let's get started! Olha só, se você precisa aprender inglês de uma vez por todas, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, que em breve eu vou passar informações nesse grupo sobre o curso do Manual do Inglês. A gente vai abrir inscrições para a nova turma em breve. Então, se você quiser saber como funciona o nosso curso online, passo a passo, entra nesse grupo e aguarda, que em breve eu passo mais informações por lá. Agora, vamos falar então do Past Perfect, que é o passado perfeito. Então, esse é um tempo verbal que é sempre formado pelo had, somente o had, mais um verbo no particípio. Não confunda com o Present Perfect, que é formado pelo have ou has, né? Por isso que chama Present Perfect, porque o auxiliar have está no presente e mais o particípio. O Past Perfect, o auxiliar está no passado, que é o had, e aí você usa junto com um verbo no particípio. Agora, quando a gente deve usar o Past Perfect? Bom, esse tempo verbal se refere a alguma atividade que você fez antes de outra atividade que já está no passado. Então, vamos supor que você chegou ontem em casa às 9 horas da noite. Então, você chegou em casa ontem às 9 horas, é uma atividade que está no passado. Agora, eu quero explicar que quando você chegou, as pessoas já tinham jantado. Então, essa parte do já tinha jantado é uma atividade que está antes de uma outra que também foi passado. Então, a gente tem duas atividades no passado. Você chegou e o pessoal jantou. Quando você quer colocar as duas numa sequência de eventos, então a mais recente é o passado simples, a anterior a ela é o Past Perfect. É da mesma forma que a gente usa. Quando eu cheguei, eles já tinham jantado, tá vendo? Tinha jantado é o Past Perfect. E em inglês ele também é formado desse jeito, com o had, que é o tinha, mais o verbo no particípio, que seria jantado. Então, o Past Perfect a gente tem em português, a gente usa da mesma forma, então não tem aquela complicação do Present Perfect, que é bem diferente. Então, toda vez que você falar que você tinha feito alguma coisa, você vai usar em inglês o had mais o verbo no particípio, né? O feito aí. Aí você poderia perguntar, mas eu não poderia falar as duas atividades no passado? Pode, só que o significado é um pouco diferente. Deixa eu dar um exemplo que fica mais claro. Se eu falasse assim, ó, The film started when we arrived. The film started, está no passado, o filme começou. When we arrived, quando nós chegamos, também está no passado. Eu usei duas frases no passado simples. Só que nesse caso significa que quando nós chegamos é que o filme começou. Então as duas atividades aconteceram simultaneamente. Agora, tem uma outra situação que seria The film had started when we arrived. The film had started when we arrived. O filme tinha começado quando nós chegamos. Ou seja, o filme já tinha começado. Nós chegamos e o filme já estava passando. É diferente quando eu falo as duas no passado simples, porque aí eu estou dizendo que as duas aconteceram simultaneamente. Eu cheguei e o filme começou. Então, nesse caso, as duas são passado simples. Quando você quer dizer que uma aconteceu antes da outra, aí a mais antiga vai ser com o Past Perfect e a mais recente com o passado simples. When I arrived, the meeting started. When I arrived, quando eu cheguei, the meeting started. A reunião começou. Então, você percebe que nessa situação eu não perdi nada da reunião. Agora, se eu falasse When I arrived, the meeting had already started. When I arrived, the meeting had already started. Quando eu cheguei, a reunião já tinha começado. Ou seja, a reunião começou e depois eu cheguei. Então você tem uma sequência de eventos que não foram simultâneas. Uma aconteceu primeiro e depois a outra. Tanto é que é comum eles chamarem o Past Perfect de passado do passado, porque ele sempre se refere a alguma atividade que foi feita antes de outra que já está no passado. Então você sempre vai traduzir dessa forma mesmo. Tinha bebido, had drunk, tinha comido, had eaten, tinha feito, had done. É sempre assim. Só um detalhe é que quando entra o verbo ser e estar, né, que seria had been, a única coisa que acontece é que às vezes a tradução a gente tem que dar uma ajeitada, porque em português o verbo ser e estar é um verbo muito irregular. Então tem frases que vai ficar esquisito a gente falar tinha sido ou tinha estado. Então, dependendo da frase, às vezes você tem que dar uma ajeitada aí para não ficar estranha a tradução. Mas o jeito de usar é o mesmo. Então, por exemplo,
He had been sick before we traveled. He had been sick before we traveled. Então, nós viajamos. We traveled. Antes disso, ele já estava doente. Ele já tinha ficado doente antes de nós viajarmos. Esse he had been sick, você poderia traduzir como ele tinha estado doente, mas um pouco estranho isso. Então você poderia dizer que ele tinha ficado doente, ele ficou doente, porque em português às vezes a gente vai usar formalmente o passado simples mesmo. Mas não deixe o nosso uso em português te enganar. Se você estiver falando em inglês, você faz essa diferença certinho, né? A atividade mais antiga com o had e a mais recente com o simple past. Bom, você vai perceber que sempre a gente tem duas frases em uma, né? Porque uma está se referindo a uma atividade e a outra frase a outra atividade. A ordem que essas frases aparecem não importa. Então, tanto faz eu dizer when I arrived, the meeting had started. Ou the meeting had started when I arrived. Então, você colocar uma frase primeiro ou a outra não importa. O que importa é que você use o past perfect na situação, na atividade que aconteceu antes, que aconteceu primeiro. Tem alguns conectores e palavras que são normalmente usados com o past perfect. Isso é devido à própria situação, né, de você estar descrevendo duas situações no passado que aconteceram em momentos diferentes. Então deixa eu dar alguns exemplos desses conectores e palavras que você vai ver com frequência sendo usados com o past perfect. Um dos mais comuns é a palavra when, que é quando. We had already sold the house when we moved. We had already sold the house. Nós já tínhamos vendido a casa when we moved. Então, nós nos mudamos, passado. Antes disso, nós já tínhamos vendido a casa. Então, a ação mais antiga vai usar o past perfect. Had the package arrived when you called yesterday? Had the package arrived when you called yesterday? A encomenda já tinha chegado quando você ligou ontem? Um detalhe é que é muito comum a gente usar a palavra já nesse tipo de frase. Você pode usar em inglês o already para dizer isso, né, que já foi feito. Em inglês você pode usar already para dizer que já tinha sido feito, mas não tem problema se na hora de traduzir você acrescentar o já quando você falar em português e não tem lá na frase em inglês. Porque quando eles usam o past perfect já dá essa ideia, mas em português é comum a gente colocar, dar uma ênfase legal. Então não fica preso a isso, se tem o already eu tenho que traduzir o já, se não tem eu não posso traduzir. Cada idioma tem o seu costume de usar mais ou menos determinadas palavras. Uma outra expressão muito comum de se usar com o past perfect é a expressão by the time. By the time we got home, the ice cream had melted. By the time we got home, the ice cream had melted. Quando nós chegamos em casa, o sorvete tinha derretido. Nossa, mas by the time é quando? É a mesma coisa. Você poderia falar when, que dá no mesmo, tá? Então, by the time, você entenda como se fosse when. É só uma forma mais enfática. Igual em português. Se eu falar para você, a hora que eu cheguei em casa, o sorvete tinha derretido. Né? Esse a hora que é uma expressão que a gente tem mais enfática para falar quando, né? Porque eu posso falar quando eu cheguei em casa, o sorvete tinha derretido. Então, tanto faz nesse caso você usar quando ou a hora que. Em inglês você vai ter when e o by the time. By the time he moved to the US, he had learned English and graduated from college. By the time he moved to the US, quando ele se mudou para os Estados Unidos, na época que ele se mudou para os Estados Unidos, he had learned English and graduated from college. Ele já tinha aprendido inglês e se formado na faculdade. She'd published her first book by the time she was 16. She'd published her first book by the time she was 16. Ela já tinha publicado o primeiro livro quando ela tinha 16 anos. Nessa frase eu falei a forma contraída do had, que é um D que você acrescenta no pronome. Então, she'd published significa she had published. Então, é muito comum fazer isso. Você pode fazer ou não, aí a opção é sua. Os falantes nativos muitas vezes vão fazer essa contração, né? Porque eles falam mais rápido. Então, eles vão colocar esse Dzinho aí no pronome para indicar que é o had. Não, você não vai confundir com would, porque se fosse would, o verbo teria que estar na forma normal. Quando esse D significa had, o verbo que vem em seguida tem que estar no particípio. Before também é muito usado com esse tipo de frase, porque a gente sempre está falando que antes de fazer uma coisa, a gente já tinha feito outra. It had stopped raining before we landed.
It had stopped raining before we landed. Tinha parado de chover antes de nós pousarmos. Só que olha só, não fica pensando em português. Segue essa regra que eu te falei, mesmo que a tradução que você dê em português seja diferente. Muita gente vai perguntar, mas eu não poderia falar before we land sem colocar no passado? Porque em português você pode fazer isso. Só que em inglês não está correto, porque uma frase foi no passado, a outra tem que ser past perfect e é assim que funciona. Before the babysitter arrived, the kids had gone to bed. Before the babysitter arrived, the kids had gone to bed. Antes da babá chegar, as crianças tinham ido para a cama. Você também vai ver o past perfect sendo usado com palavras como yet, just, already, ever, never. Por exemplo, I called his office, but he had already left. I called his office, but he had already left. Eu liguei para o escritório dele, mas ele já tinha saído. He had already, que é o já, e left, né, saído. It was the most beautiful photo I'd ever seen. It was the most beautiful photo. Foi a foto mais bonita I had ever seen, que eu já tinha visto. Aí também eu fiz a contração, que é muito comum, I'd ever seen. Had you ever visited London when you moved there? Had you ever visited London when you moved there? Você já tinha visitado Londres quando você se mudou para lá? Então, você se mudou para lá, está no passado. Antes disso, você já tinha visitado Londres? Lembrando que o ever significa já para nós, só que é um já quando você quer saber se a pessoa já fez alguma coisa alguma vez na vida. Diferente do already, que é quando você quer perguntar se a pessoa já fez aquilo hoje, né, já fez alguma coisa que é mais corriqueira. When she arrived home, she hadn't heard the news yet. When she arrived home, she hadn't heard the news yet. Quando ela chegou em casa, ela não tinha ouvido as notícias ainda. We had just had lunch when our friends dropped in. We had just had lunch when our friends dropped in. Nós tínhamos acabado de almoçar quando nossos amigos chegaram. Olha que interessante. O verbo almoçar é have lunch. No particípio vai ser had lunch. Então, esse had, esse segundo had, faz parte do verbo almoçar. Por isso que você vê dois had aí. O primeiro had é o auxiliar e o segundo faz parte da expressão almoçar, né? Então, por isso que fica had lunch. Before they visited the US, they had never seen snow. Before they visited the US, they had never seen snow. Antes deles visitarem os Estados Unidos, eles nunca tinham visto neve. Bom, essas são algumas palavras, alguns conectores que são comuns você usar com o past perfect. Não significa que são os únicos, você vai ver outras frases com outras palavras também, não tem problema nenhum. Poderia dizer, por exemplo, he couldn't make a sandwich because he had forgotten to buy bread. He couldn't make a sandwich. Ele não conseguiu, não deu para fazer um sanduíche because he had forgotten to buy bread. Porque ele tinha esquecido de comprar pão. Ficou com fome, né? The hotel was full, so I was glad we had booked in advance. The hotel was full. O hotel estava cheio. So I was glad we had booked in advance. Então eu fiquei feliz que a gente tinha reservado com antecedência. Agora, talvez você esteja pensando, eu sempre preciso usar o past perfect numa frase que na verdade são duas frases, né? Tem duas partes. Nem sempre. Eu já vou te falar quando isso pode acontecer, mas já aproveita e deixa o seu like aí, não esquece. E se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve também, só clicar aí embaixo no botãozinho inscrever-se e clica no sininho também para você ser avisado toda vez que a gente postar um novo vídeo. Bom, como eu já expliquei, o past perfect se refere a alguma ação que aconteceu antes de uma outra no passado. Mas nem sempre você precisa ter as duas na mesma frase. Uma das ações pode estar no contexto da conversa. Vamos supor que a gente está conversando, aí você chega para mim e fala, oh, my computer crashed yesterday. My computer crashed yesterday. Meu computador travou ontem, meu computador deu pau ontem. Você está falando uma atividade que aconteceu no passado, certo? Aí eu pergunto para você, had it happened before? Had it happened before? Isso já tinha acontecido antes?
A minha pergunta se refere se isso já tinha acontecido antes de ontem que o computador travou, antes desse momento. Tá vendo? Eu falei uma frase isolada com o had, mas ela está se referindo a uma atividade que você mencionou que já estava no passado. Então não tem problema nenhum desde que ela esteja se referindo a alguma coisa no contexto, alguma coisa que alguém já falou que estava no passado. Bom, então é isso. Se tiver alguma outra dúvida sobre tempos verbais, vai deixando aí nos comentários. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para vocês curtirem. O primeiro é de inglês, o segundo é do meu outro canal, canal que eu faço com os meus filhos. Se vocês quiserem conhecer, dá uma olhada lá também. So, that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.